A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para participarmos da nossa oração diária, aonde todos os dias Deus tem uma palavra para o teu coração. Hoje conosco a nossa irmã Sandra Sobral, a qual vai nos deixar uma palavra para os nossos corações. Senhor nosso Deus, Pai que está no céu, neste momento, meu Senhor, nós entramos na tua presença, Pai, para te louvar, Senhor, para bendizer o teu santo nome, para te agradecer por até aqui o Senhor ter nos sustentado, para pedir perdão, Senhor, por pensamento, obra e palavra. Nós viemos te pedir, meu Senhor, para que o Senhor venha alcançar, Senhor, a cada vida, que o Senhor venha alegrar os corações, que esta palavra, Senhor, a qual a tua filha vai ministrar, Senhor, venha alcançar, Senhor, a cada vida, venha curar, venha gerar, Senhor, um efeito necessário em cada vida, porque a tua palavra é quem cura, que liberta, que restaura, é a tua palavra quem transforma, Senhor. E nesta oração eu quero apresentar a vida da tua filha. Usa a tua filha como o Senhor já tem usado, Senhor. Cobre a vida dela com o teu sangue, repreendendo toda seta, toda retaliação, guardando ela e a sua família, Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus, que os nossos corações possam estar abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Fique à vontade, irmã Sandra, e deixa Deus usar a sua vida, viu? Amém. Eu trago uma palavra do Senhor e eu espero que Ele fale aos nossos corações. Essa palavra que tem falado muito comigo por esses dias. E ela fica em 2 Reis, capítulo 2, versículo 21, que diz assim: Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: Assim diz o Senhor: sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos diante de uma palavra em que narra a história, o contexto em que o profeta Elias foi arrebatado ao céu por um redemoinho. A Bíblia diz que Elias e Eliseu estão diante do Rio Jordão e ali seria o último momento deles juntos. Elias, no seu último milagre, pega a tua capa, dobra ela, fere as águas se dividem em duas bandas e Eliseu e ele passam para o outro lado secos. Este último milagre do profeta nos lembra quando houve a divisão do Mar Vermelho, feita lá atrás por Moisés. E aqui Deus nos começa dizendo: ainda que o obstáculo pareça intransponível, difícil de passar, eu ajudarei você a chegar ao outro lado. Sucede que, após a travessia, Elias pergunta a Eliseu: O que queres que te faça antes de eu ser tomado de ti? Ou seja, Elias sabia que era chegada a sua hora. Elias sabia que aquele era o último momento com Eliseu, porque Deus ele sempre nos prepara para a separação. Deus sempre nos avisa. E Elias sabia que ele ia partir. Eliseu pede para ele, diz: Elias, quero porção dobrada do teu espírito. E a história nos diz que Elias diz: dura coisa pediste, mas Elias concede e diz: se me vires quando for tomado de ti, assim fará. Se não, não fará. E enquanto eles conversam, acredito que aquela última conversa era cheia de emoções. Um carro de fogo com cavalos de fogo desce do céu e o separa. E Elias sobe aos céus sobre um redemoinho. E precisamos lembrar que não foi sobre o carro de fogo que ele subiu, como muitos dizem. Elias subiu sobre o redemoinho. E aí acontece a separação entre os dois. E dura coisa é quando andamos lado a lado com alguém que faz a diferença na nossa vida, que amamos, e aí chega o momento em que Deus diz: acabou, é chegado o momento dele, precisa ter separação. E eu acredito, aleluia, glória a Deus,
que Eliseu sentiu também que isso ia acontecer, até porque Elias tinha falado para ele. Acredito que na hora poderia que Eliseu não deu muito crédito, porque ele não poderia ter visto isso antes, mas Deus já estava preparando Eliseu para a separação. Elias disse a Eliseu que isso haveria a separação, ele fala na Bíblia, a palavra descreve que ele avisou, mas em nenhum momento isso isentou dos sentimentos de Eliseu. Quantas vezes o Senhor nos prepara para cumprir aquilo que ele já decretou e quando acontece, a dor é tão imensa que nem parece que já sabíamos que ia acontecer. Às vezes nós até indagamos o Senhor, por quê, para quê? O Senhor poderia ter evitado, mas o Senhor, a gente fala muitas vezes, o Senhor pode até mudar o decreto e mesmo assim o Senhor faz acontecer. E muitas vezes, para que um ciclo novo se inicie em sua vida, é preciso que Deus finalize o ciclo antigo. Infelizmente, a perca, a separação, às vezes é uma alternativa mais definitiva que Deus precisa usar para concretizar isso. Porque para nós, a gente continua levando junto para o novo ciclo aquilo que se fez parte do passado. Para nós não tem problema se agarrar ao passado, é cômodo. O apego emocional é tanto que às vezes nós sabemos que não terá melhora, mas mesmo assim nós queremos, que levamos junto com a gente nesse ciclo novo, só para ter o prazer de estar por perto, só para ter a sensação de que está ao nosso lado. Mas o tempo de Elias na terra já tinha acabado, Eliseu precisava aceitar. E talvez Deus vai precisar fazer eu e você passarmos pelo rompimento, pela perca, para que o propósito que Ele tem em nossa vida, o chamado que nós temos, comece a ser exercido por completo. Aleluia, glória a Deus. Eliseu, ele clama ao Senhor vendo aquele acontecimento. Toma as suas vestes e rasga as vestes em duas partes. Quer dizer, Eliseu não está isento da dor. Eliseu não viu a separação e ficou tranquilo. Não, não, não. O processo ele pode até causar a dor. Eliseu estava por dentro sangrando. Eu estive com ele tantos anos. A Bíblia, historiadores dizem que pode ser que teve o período de 10 anos em que Eliseu andou ao lado de Elias. E aí chega um determinado dia e simplesmente acontece. Eliseu fica atordoado, ele não sabe o que fazer, por mais que ele recebeu instrução todos esses anos, que ele sabia que ele seria o sucessor de Elias, isso já estava no plano, no projeto de Deus, mas a dor não é isentada, ele é ser humano, ele vai passar pelo processo. Mas o Senhor fala neste dia, neste momento para nós, o processo pode até causar a dor, mas não haverá morte, e sim continuidade através de um novo ciclo. Aleluia. Eliseu pega a capa de Elias que havia caído, volta para a borda do rio Jordão e para diante dela. E o que me chama a atenção é que ele repete o mesmo último milagre que Elias havia feito. Ele pega a capa e fere as águas, e novamente Eliseu, como passou do outro lado com Elias, ele passa para o outro lado novamente. Deus permite que o último milagre de Elias seja o primeiro de Eliseu, ou seja, ele está firmando a transferência de autoridade de Elias para Eliseu e afirmando: eu estou com você. A Bíblia diz que os filhos dos profetas acabam vendo tudo isso acontecer e comentam entre si: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Os filhos do profeta vão até ele e pedem para ele os liberarem para buscar o corpo de Elias. Eliseu, sabendo, a Bíblia diz que foi o próprio Deus que o levou, diz que não é para eles irem. Só que os filhos dos profetas, eles insistem, eles atordoam Eliseu. E aí, devido ao cansaço, devido à insistência, Eliseu acaba cedendo. Vão, podem ir. E quantas vezes nós passamos por essa situação?
Nós sabemos o que Deus vai fazer, até comentamos com algumas pessoas, mas muitos não entendem o projeto e plano do Senhor. Dizem que você está ficando louco, isso é coisa da tua cabeça. Não, ainda o corpo está lá, imagina, Deus não levou ele não. E ficam indagando e te incentivando a ir atrás daquilo que já se passou. Possivelmente os filhos dos profetas queriam o corpo para o enterro digno. Ou também poderiam estar com dúvida se realmente Deus arrebatou Elias, se foi mesmo o próprio Deus que tirou o corpo dele da terra. E a Bíblia diz que eles buscam o corpo por 3 dias e não o encontram. Eles voltam frustrados e Eliseu diz a eles: Eu não vos disse que não fosseis? Por mais que Eliseu se turbou no começo, no fim ele teve a paz, porque ele entendeu que foi o próprio Deus que permitiu o rompimento, que foi o próprio Deus que permitiu a separação, que foi o próprio Deus que permitiu o luto temporário. E aí os homens voltam da busca e eles vão até Eliseu e dizem para ele. E aí se encerra essa questão do arrebatamento de Elias e passa agora para a continuação do ministério de Eliseu. A Bíblia diz que os homens, depois da busca, depois de estarem frustrados, eles se voltam a Eliseu e falam: Olha, tudo bem, eles poderiam ter entendido. E eles falam para ele: Esta cidade que nós estamos é uma boa cidade. Só que nós vemos que as águas dela são más e a terra era estéril. E aí eles começam a falar isso para Eliseu. Eliseu, o que podemos fazer? Porque às vezes o local é tão bom, mas a manutenção para sobrevivermos nele não funciona, não é bom, não tem como frutificar com uma terra que está seca, não tem como ir para frente, cultivar alimentos. Era necessária para as pessoas tomarem água no dia a dia, de regarem as plantações. O mínimo que a terra, para ser boa, precisava era isso, ter água e a terra ser frutífera. E sem isso não podemos sobreviver. E Eliseu vendo essa situação, por mais que ele estava depois de 3 dias de um luto, ele levanta a cabeça e fala: Me dá uma tigela com sal. Ele começa a seguir o chamado, ele começa a seguir o propósito que Deus colocou sobre a vida dele. E o Senhor está nos falando: não deixe as situações deixarem que o teu chamado fique paralisado. Não deixe que o luto, que a tristeza, que a angústia, que a perseguição faça com que você pare no meio do projeto. Porque Deus confia em você. Deus está falando para nós. Tudo se tem um ciclo, tudo tem um tempo determinado. Há um tempo de abraçar, um tempo de se afastar, há um tempo de viver e há um tempo de morrer. Há um tempo para todas as coisas debaixo do propósito que o céu tem para nós. Eliseu pega a tigela, fala: Me dá uma tigela com sal, uma tigela nova. Ele pega o sal e começa a andar sobre os mananciais das águas e começa a jogar o sal e diz: O Senhor disse desta forma: Assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Nós sabemos que o sal, ele tem propriedades terapêuticas, culinárias. Nós sabemos que o sal é um bom conservante, mas também é um produto que impede a proliferação das bactérias, falando cientificamente. E eu questionei ao Senhor: por que o sal? Por que o Senhor não utilizou outra coisa? Até mesmo somente a palavra dele. E aí Deus me fez ir lá em Levítico 2:13, em que ele diz
e toda a oferta dos teus manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de manjares, o sal do concerto do teu Deus. Em toda a tua oferta oferecerás sal. Antigamente, todos os acordos eram feitos entre duas pessoas, eles eram selados, o acordo, quando as duas partes comiam sal para selar a aliança. Este ato representava um acordo, uma aliança. Ou seja, é Deus falando para Eliseu: cele aliança primeiro comigo e por consequência eu sararei a terra. Aleluia, glória a Deus. Eliseu passou pela perca, esteve de luto, teve ainda os questionamentos dos filhos dos profetas que pediram o corpo. Ele teve as dores, ele teve a tristeza, ele teve a angústia na alma, ele ficou abatido. Acredito que passou por um momento de abandono. Ele fala: meu Deus, eu estou sozinho, eu não tenho mais ninguém do meu lado. Mas no fim, Deus usou a vida dele, aleluia, para trazer vida àquilo que estava estéril. E quantas vezes Deus vai te usar quando você estiver no maior processo? As pessoas irão testificar de coisas que Deus fez te usando no momento que você estava sangrando. Quantas vezes Deus vai usar o teu testemunho para alguém e mesmo que você esteja no sofrimento, a pessoa vai chegar até você e falar: obrigada pela tua palavra, obrigada pelo teu testemunho, obrigada por compartilhar este louvor comigo, mesmo sabendo que você está sangrando. É Deus falando para nós neste dia, dizendo: confie em mim. É como eu tenho ouvido muito esses dias. Deus tem falado muito para mim que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E muitas vezes você pode até não entender o porquê dos acontecimentos e para quê, mas acredite, o Senhor não nos abandona. Ele, por algumas vezes, não vai te isentar de passar pelos processos, pelas dores. Mas ele diz: neste dia eu não solto a tua mão. Confia em mim, que o propósito é maior. Continue, faça como Eliseu. Após o arrebatamento de Elias, ele passou para o outro lado. E depois que ele passou para o outro lado, ele usou o próprio Eliseu para trazer vida àquela terra, para trazer mais vida ainda naquele lugar que estava estéril. É Deus dizendo: passe para o outro lado, mesmo que esteja ferido, pois eu te ajudo. Aleluia, glória a Deus. É Deus dizendo para nós: não esqueça, eu estou contigo. Você não vai ser isento das dores, mas eu estou contigo. Se alegra. Feche aliança comigo, firme aliança, pois eu vou curar a terra e vou trazer vida e nova vida para você e a tua casa. É Deus falando para nós: somente confia, o processo é doloroso, aleluia, glória a Deus, mas fique firme no propósito, mire no alvo, foque na coroa, pois nós passaremos por tribulações, mas tem de bom ânimo, pois nós iremos vencer, aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu quero te apresentar esta palavra neste momento, Pai.
Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor. Que o Senhor possa trazer esperança para aqueles que estão passando por processos que acham que não tem mais jeito. Senhor, que esta palavra venha falar na nossa alma, não somente comigo, mas todos que estão, Senhor, ouvindo. Senhor, que possa trazer vida, que possa trazer esperança. Jesus, traga vida, traga ânimo. Traga à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Ajuda aqueles, Senhor, que caíram. Ajuda aqueles, Senhor amado, que passaram por um processo de dor tão imensurável que não consegue nem explicar, Jesus. Nos ajuda, Pai, a entendermos que a tua vontade é soberana, a tua vontade é boa, perfeita e agradável, que nós só temos visão daquilo do tempo presente, mas o Senhor é aquele que esteve no passado, está no presente e estará também no futuro. Ah, Senhor, abre o nosso entendimento e traga paz para o nosso coração. Desce com teu bálsamo, Senhor, para as vidas que precisam de cura, Senhor amado. Senhor, vai entrando sobre cada alma que está ouvindo esta palavra e que a tristeza venha sair, Pai, e que a tua paz, que excede todo entendimento, entre nas nossas entranhas e nas medulas, Pai, neste dia. Senhor, vai de encontro com cada, Senhor, pessoa que está desesperada e traga paz e alegria, Senhor. Entra nos lares, Pai. Entra, Pai, nos casamentos, entra sobre as famílias, entra em todos os ambientes e traga paz, Senhor. Que venhamos ser como Eliseu e entender que tudo há um propósito, que tudo há um tempo, Senhor. Senhor, nos ajuda, Pai, na nossa pequena força, nos fortalece em nome do Senhor Jesus. Traga, Senhor, a tua força nos dias que nós mais precisamos, Pai, em nome do Senhor Jesus, para que a gente venha entender que estamos aqui como peregrinos nessa terra e que o alvo, Senhor, é o céu, em nome de Jesus. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Amém. Que Deus possa abençoar a tua vida e que você possa receber esta palavra no teu coração, em nome de Jesus.